E aí, pessoal, por que alguns jogadores não vão bem por aqui? Vamos citar esses nomes: Cristaldo, Carbajo, JP Galvão, Natan Pescador. E nomes que saíram e dizem que estão melhores lá do que aqui: Ferreira, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Tassiano, Alisson. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora é hora de KTO.com, porque hoje é dia de Champions League. E tem jogo do Bayern, tem jogo do Paris Saint-Germain, tem jogo do Manchester City. Se divirta com KTO.com, coloque lá CCD20 e ganhe 20% de bônus. Se divirta. Eu já fiz a minha acumulada. Peguei o Bayern, peguei o Real Sociedad, peguei o Manchester City e juntei com alguns jogos da Sul-Americana. Olha o time que eu coloquei aqui. Uma vitória da Universidade Católica, uma vitória do Carabobo contra o Metropolitanos FC. E botei também empate entre Deportivo Garcilaso e um time chamado Deportiva Tarma. Que beleza o CCD. Gente, KTO.com te diverte, brinca, dá risada, ganha, perde, é assim a vida. Gente, vamos falar de um mistério. O mistério do Grêmio. Por que alguns jogadores não atuam aqui e se diz que eles atuam melhores em outros lugares? O próprio técnico Renato Portaluppi fez essa provocação na última entrevista coletiva, quando disse os cornetinhas de ar-condicionado não queriam o Thiago Santos, não queriam o Diogo Barbosa, não queriam o Tassiano e eles estão sendo campeões em outros lugares. Vamos caso a caso. O Thiago Santos foi bem aqui? Não foi bem aqui. O Thiago Santos aqui jogou muito pouco. E quem tirou o Thiago Santos daqui foi a torcida, foi os cornetinhas. Por quê? Porque ele não rendeu bem. Marca mal, marca errado. Não conseguiu se posicionar num time bagunçado. E não foi bem aqui, por isso saiu. Diogo Barbosa nunca conseguiu ir bem aqui, mal protegido. Um jogador frágil fisicamente. Nunca conseguiu, mesmo sendo lateral esquerdo. E o mais importante, eles não estão bem no Fluminense. Eles são totais coadjuvantes no Fluminense. Eles foram contratados pelo Grêmio por valores de protagonistas. Caríssimos. Caríssimos. Tanto é que o Grêmio paga a rescisão de contrato aí. Caríssimos jogadores. Mas lá eles não são protagonistas. A gente vai para o São Paulo e vê o Ferreira e vê o Alisson, também não são protagonistas. Ferreira está se adaptando, o Alisson virou volante. Quando contratado pelo Grêmio, ele era extrema esquerda, virou extrema direita por aqui e hoje volante. Completamente diferente. Foi adaptado por um treinador lá para que as coisas funcionassem. Então não vamos fazer... daqui a pouco a gente vê um lance do jogo do São Paulo e diz, assistência do Ferreira e gol do Alisson. Sim, uma saída de bola errada, roubaram a bola, o Ferreira errou o passe, ela passou pelo jogador que ele passou a bola, e o Alisson pegou de primeira e fez o gol. Então é assim o gol do São Paulo. Aí tu olha e parece, uma assistência do Ferreira? Não. Menos. Né? Então, este é um ponto. Não estão muito melhores lá do que estavam aqui. Mas nós temos problemas aqui. Problemas aqui. Por que o Cristaldo não joga? O Cristaldo foi contratado por uma Babilônia de dinheiro. Uma Babilônia de dinheiro. A maior contratação da história do Grêmio. Por que ele não joga por aqui? Nós conversávamos há um tempo atrás, numa live, e uma das ideias que surgiu na live de um amigo nosso é a seguinte: PP e Cristaldo, os dois têm uma dificuldade, que é essa intensidade de marcar, dois no meio campo assim, não tem meio campo que sustente. E eu acho que tem toda a razão. Só que, questiona tirar o PP do time.
que é um jogador que veio para ser Michael, sem ser Michael. E isso é culpa do Renato, que não conseguiu entender que ali tem que sair o PP, precisa marcar melhor o meio-campo. Todo mundo está dizendo isso. O Grêmio precisa marcar melhor. Tanto que no Grenal se colocou o Dodge, se colocou o Duqueiroz e se marcou melhor, tirando o Cristaldo. Agora, a figura do Cristaldo precisa ser avaliada. Por exemplo, outras contratações que não funcionaram aqui. Natan Pescador, que foi contratado por 3 anos e meio pelo Grêmio. Por que ele não joga aqui? Simplesmente porque ele nunca jogou em lugar nenhum. E não é culpa do Renato que ele não joga aqui. É culpa de quem trouxe. E que o Renato participou, porque quis ele aqui. Quis ele aqui. Então, dentro deste processo aqui, é um jogador que foi superestimado. JP Galvão é um mistério. Um jogador que tem boa campanha fora do Brasil, que chegou aqui, não estava adaptado, estava fora de forma, como ele mesmo falou, foi mal avaliado naquele primeiro momento, mas que poderia estar jogando mais neste início de temporada. Poderia, inclusive deveria, mas dentro deste quadro aqui, tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. O Renato está insistindo, já recebeu muitas oportunidades, fez pouquíssimos gols, pouquíssimas assistências, pouquíssima participação. Talvez seja ele, tecnicamente. Então, quando tu avalia algo tão macro, tu precisa colocar esses pontos, porque é muito fácil pegar a narrativa de crítica simples ao Renato de todo o processo. Não é verdade. Tem alguma coisa que ele erra? Tem. Eu acho que a construção do time hoje é erro dele. Sim. Agora, dizer que o Ferreira não jogou aqui por causa do Renato, que o Alisson não jogou aqui por causa do Renato, que o Diogo Barbosa não jogou aqui por causa do Renato, e que o Thiago Santos não jogou aqui. E, principalmente, a crítica do Renato a quem criticava esses jogadores. Isso está errado. Está errado. Nós temos que tentar ser o mais isentos possível, o mais justo possível, para tentar pegar a culpa de quem é e colocar neste processo mesmo. Por exemplo, o Ferreira é aquele jogador ali. É o cara da extrema esquerda, que dribla um, que chuta por dentro, que faz um golaço, um na vida, outro na morte. É isso. Ou não é? Um jogador de uma jogada só. O Alisson é um operário. O Thiago Santos, agora estão tentando de zagueiro. O Diogo Barbosa é aquele jogador frágil ali. Frágil. Menor. Não é culpa do Renato isso. Agora, quando tu contrata um Cristaldo, que é o melhor jogador de futebol argentino, e que vem para cá com uma ideia e ele simplesmente não consegue jogar aqui, nós podemos avaliar. Vem cá, ou o Grêmio trouxe esse jogador para um esquema que não funciona, ou seja, avaliou mal, ou o Renato não está sabendo tirar dele tudo que ele pode te dar. E aí talvez ele saia daqui e jogue mais em outro lugar. Mas como protagonista, não como coadjuvante, como estão jogando os outros. Então, este posicionamento, essa ideia, este contexto precisa ser avaliado caso a caso. Caso a caso. Nós temos, por exemplo, um outro jogador, pago também por muita grana, que é o Carbajo, que tem um problema claro de lesão. Outra discussão. Então, caso a caso, linha a linha, entendimento a entendimento, sem criar narrativas. Eu quero pegar essa narrativa e botar no colo de alguém. Tu pega e bota. Não. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua peculiaridade e cada um tem a sua culpa. E o Renato tem algumas culpas, sim. Essa de PP e Cristaldo é uma culpa de análise do Renato do time. Tenho certeza disso. E qualquer pessoa que está avaliando o Grêmio sabe disso. Agora, daí a tu transformar em outros atletas que aqui afundaram e que em outros lugares estão bem, não, né? Não é por aí. Deem culpa a quem tem culpa. Essa ideia de transformar isso, ou dos cornetinhas, ou no do Renato, ou no da torcida, ou... Não tem necessidade de a gente fazer isso.
Vamos analisar caso a caso, tentar entender caso a caso, porque futebol não é tão simplório assim como a gente pensa. Não é tão simplório. O próprio Renato tentou fazer isso, mas acaba dando um tiro no pé, porque quando ele disse que os cornetinhas levaram a saída desses jogadores, ele está dizendo também, ele está permitindo que as pessoas olhem e digam o seguinte: sim, tu não conseguiu fazer jogar aqui. E não é isso. Ninguém ganha com isso, ninguém vai evoluir com isso. O que nós temos é que tentar compreender e entender caso a caso, contexto a contexto, para evoluir ali na frente. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.